Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar aí novamente. Você que está acessando mais um dia, o canal Minuto Missionário, agora às 6 horas da manhã, a gente já está aqui no ar. Não sei que hora exatamente você está me assistindo, mas muito obrigado, A gente fica feliz com cada um de vocês que diariamente acessam esse canal, que diariamente estudam a Bíblia conosco. Você que já colocou esse momento no seu tempo devocional. É sempre uma alegria ter a sua companhia aí do outro lado. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje eu quero ler capítulo 14, versículos de 21, 22 e 23 de Atos dos Apóstolos. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo, depois de anunciar o evangelho em Derbe, Paulo e Barnabé tomam a decisão de voltar para o seu quartel-general em Antioquia da Síria. Interessante pensar nessa leitura da volta deles para a cidade de Antioquia, que eles não saem evitando os lugares onde eles haviam sido perseguidos, lugares onde eles tinham problema. Eles não afastaram desses redutos de tensão. Pelo contrário, eles passaram pelas mesmas cidades onde foram perseguidos: Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. E fizeram isso por algumas razões. A primeira delas, eles passam ali para fortalecer a alma dos discípulos. Nós lemos no versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos. Paulo e Barnabé não eram apenas missionários itinerantes, eles eram pastores do rebanho. E eles não apenas geravam filhos espirituais, mas eles cuidavam desses neófitos na fé, esses recém-convertidos, e eles tinham esse carinho. Eles sabiam que aqueles novos convertidos, eles precisavam de encorajamento para a vida cristã. Eles precisavam de ânimo para viver nessa sociedade hostil, onde eles eram perseguidos, e é para isso que eles voltam ali, incentivando aqueles irmãos, trazendo alento para a alma deles. Outra razão que os discípulos passam por ali também, para exortar os discípulos a permanecerem firmes na fé. Olha o verso 22, a parte final aí. Se os novos convertidos eles não fossem ensinados, se eles não fossem exortados, eles podem ser facilmente enganados pelos falsos mestres, desanimar diante das provações. E o apóstolo Paulo, ele tinha plena consciência dessa tarefa tão séria que ele estava nas mãos, a necessidade do discipulado. Ele passou pregando na ida e agora ele volta fortalecendo, ensinando, exortando aqueles irmãos diante de tantas lutas, perseguições, ataques do adversário. Uma coisa nós precisamos sempre ser exortados a permanecermos firmes na fé, mesmo diante das lutas. Muitos se enfraquecem ao lidar com a fúria deste mundo. Muitas pessoas que não suportam as pressões, as lutas. E Paulo e Barnabé voltam exortando, ensinando, animando aqueles irmãos a permanecerem firmes. Daí a necessidade da gente congregar, Daí a necessidade da gente reunir, ter uma igreja local que ensina, que exorta, que nos anima, nos orienta. É por isso que é fundamental nós congregarmos. Por isso que é possível alguém dizer que não tem uma igreja local por opção e ainda dizer que está bem, que está firme na fé. Nós precisamos desse momento para esse tipo de exortação, esse tipo de encorajamento que Paulo e Silas vêm fazendo aqui. Paulo queria mostrar para eles, e o verso 22 ele esclarece isso,
fortalecendo a fé dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A salvação nós alcançamos em Cristo Jesus quando recebemos Ele como Salvador, mas a caminhada aqui neste mundo é com provação, é com luta. A vida cristã aqui nesse mundo não é ausência de luta, não. Aqui não é colônia de férias, não. Tem muitos falsos pregadores que hoje estão aí ensinando, né? Se você aceitar Jesus, você vier para a minha igreja, você não vai ter mais problema na vida, vai estar tudo resolvido. Isso não é o que a Bíblia ensina, não. Essas promessas de vida fácil depois que você aceitar Jesus, essas promessas de prosperidade, carro novo, emprego bom, sem problema, não fica doente, isso não é o que a Bíblia ensina. Não é o que a história nos mostra e a prática nos traz experiência. A vida cristã não é um jardim florido apenas. Nós somos salvos não da tribulação, mas nós somos salvos na tribulação. Importa-nos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Irmãos, não existe amenidades no cristianismo. Ser cristão nesse mundo não é estar numa redoma de vidro, isolado, não exposto a nada nesse mundo. Nada disso. Nesse mundo nós estamos expostos à fraqueza da nossa natureza caída. Este mundo tenebroso está debaixo da fúria de Satanás. As tribulações fazem parte dessa vida. Essas tribulações nos ensinam, nos mostram, né? As tribulações, elas não podem destruir-nos, nem nos afastar do amor de Deus, mas ela nos ensina, ela molda o nosso caráter. Então entenda isso. Eu vou repetir. A vida cristã não é uma colônia de férias. Ser cristão deste mundo não é sinal de ausência de lutas. Ser cristão não é ausência de lutas. Nós somos salvos da tribulação. Nós não somos salvos da tribulação, nós somos salvos na tribulação. Cristianismo não é uma redoma de vidro. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas. E nós precisamos lembrar do que Paulo fez quando voltava da viagem missionária. Ele passa novamente para aqueles irmãos dizendo: olha, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Provações e lutas fazem parte da nossa jornada aqui nesse mundo. Mas nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa. Essas tribulações, muitas vezes Deus usa como instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Vale lembrar que nessa viagem de volta também o apóstolo Paulo passa para eleger, escolher os presbíteros das igrejas que foram fundadas. Verso 23 fala isso. Paulo entendia que a igreja ela precisava de uma liderança coletiva, alguém que realmente estivesse pronto para ensinar a verdade, proteger o rebanho. E Paulo faz esta eleição, esta escolha dos presbíteros, da liderança da igreja ali. Não era uma imposição, mas eram homens levantados por Deus, e essa escolha é feita depois de oração e jejum, homens para estarem ali à frente, cuidando do trabalho do Senhor. Não está procurando aqui teólogos formados, não está procurando aqui homens famosos, pessoas importantes, mas está procurando homens que têm um coração de pastor, para ensinar, cuidar, proteger o rebanho de Deus. E esses homens foram levantados. Infelizmente hoje muitas pessoas acham que a liderança é alguém que é formado, que é doutorado, não é? Fala bonito, ou alguém que tem influência, enfim. A escolha é feita debaixo de oração e jejum por homens que verdadeiramente têm um coração de pastor para apacentar o povo de Deus. Foi isso que Paulo fez na volta, não é? Paulo faça para exortar, animar e escolher a liderança das igrejas. Como é bom ver o cuidado de Paulo para com a igreja do Senhor. Esse amor, esse zelo que Paulo tinha.
Como faz falta homens hoje que tenham esse zelo pela igreja, né? Esse zelo não ganancioso, tenham paixão pela igreja, fazendo isso para a glória de Deus, não para ganhar nome, não para ficar famoso, não para ganhar dinheiro, mas fazendo isso para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar mais uma vez aqui nesse tempo de reflexão, de estudo bíblico. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.